Conforme eu havia antecipado para os irmãos, nós deixamos para esse culto de Santa Ceia o nosso estudo dos versículos aqui em 1 Coríntios, que são referentes à Ceia do Senhor. Eu gostaria de nessa noite poder estar transmitindo algo da parte do Senhor para os irmãos, nesses versículos que nós vamos estar meditando. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso de número 17, todos os irmãos encontraram? A palavra do Senhor diz a seguinte: nisto, porém, que eu vou dizer-vos, eu não vos louvo, porquanto vos ajudais, não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajudais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque, comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome, e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direis? Louvar-vos-ei? Nisso eu não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém, meus irmãos? Amém. Meus irmãos, apesar de todo o culto de Santa Ceia, nós realizarmos a leitura oficial da ceia a partir do verso 23 do capítulo 11 aqui de 1 Coríntios, nós observamos que desde o versículo de número 17, o apóstolo Paulo está tratando deste assunto e tentando normatizar os encontros de ceia de uma maneira que seja ordeira, de uma maneira que venha realmente cumprir o seu propósito. Nós sabemos, meus irmãos, que a ceia, ela é um memorial daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez para poder nos garantir a nossa redenção. Todas as vezes que nós nos reunimos neste culto tão especial, onde partimos o pão, onde bebemos do cálice do Senhor, nós estamos nos recordando do sofrimento de Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário, onde Ele padeceu por nossa redenção. Nós estamos nos recordando do sangue da aliança que nos purificou, que garantiu que nós pudéssemos estar aqui, libertos da culpa, libertos da condenação, libertos de toda opressão, para podermos viver na presença de Deus, o nosso Pai. É por este sangue que nós temos acesso a Deus. Então o culto de Santa Ceia não é um culto em que a gente vem aqui para poder comer pãozinho e beber suco de uva. O culto de Santa Ceia é um encontro onde nós trazemos à memória, de uma forma vívida, aquilo que Jesus Cristo fez para que pudéssemos estar aqui. É por isso que, tradicionalmente, as igrejas pentecostais têm esse culto como um culto mais alegre,
porque aqui nós nos recordamos que nós éramos escravos, mas agora nós somos livres pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Essa é a nossa convicção. Nós sabemos pelo nosso estudo da Carta aos Coríntios que essa igreja tinha diversos problemas, e o ato da ceia era talvez o maior escândalo que acontecia naquela igreja. Porque, meus irmãos, lendo esse capítulo aqui, nós podemos ficar um pouco confusos, porque quando a gente fala de Santa Ceia, a gente pensa imediatamente no nosso modelo protestante de ceia do Senhor. E a igreja primitiva celebrava a ceia de uma outra forma, um pouco distinta. Dada a situação em que aqueles irmãos viviam, não havia templos, não havia necessidade de casas de oração. O culto ele era celebrado de casa em casa, os irmãos viviam em comunidades de fé, era muito diferente. E todo domingo de manhã a igreja se reunia para poder celebrar o seu culto, que era chamado de ágape, era o encontro do amor, a festa do amor. E nesse momento, nessa oportunidade, eles faziam uma grande refeição cerimonial. Então hoje na nossa Santa Ceia, nós temos o pão, que simboliza o corpo do Senhor, nós temos o cálice, que simboliza o seu sangue, mas a igreja primitiva ia muito além disso, e os irmãos se reuniam no domingo de manhã para uma grande refeição comunitária. Era aquele momento que o irmão mais rico podia oferecer comida para o irmãozinho mais pobre. Era aquele momento em que todos ali à volta que não eram da fé percebiam que a igreja se amava, que eles repartiam o que tinham uns com os outros e ali celebravam de uma forma intensa o amor que tinham pelo Senhor Jesus Cristo. Só que em Corinto, meus irmãos, aconteceu algo terrível. E é por isso que no verso 17, Paulo começa com uma repreensão tão dura. Ele sendo assim: nisto, porém, que eu vou dizer-vos, eu não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Em outras palavras, eu não tenho como elogiar vocês quando vocês se ajuntam para tomar Santa Ceia. Ao invés de ser uma coisa boa, está se tornando uma coisa ruim. No verso 18 ele começa a explicar por quê. Porque antes de tudo, eu ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creem, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Meus irmãos, a primeira reclamação que Paulo fazia com respeito à ceia do Senhor era que ela ocorria numa comunidade, no caso Corinto, em que haviam dissensões, em que haviam disputas, em que haviam rixas entre os irmãos. Queridos, o culto de ceia, o encontro de celebração daquilo que Jesus fez pela igreja, ele era chamado de festa do amor justamente porque era o momento em que a igreja demonstrava o amor que sentia um membro pelo outro. Então era inconcebível para Paulo que nesse momento de celebrar o amor houvesse disputa entre os irmãos, houvesse dissensões, houvesse irmãos que fizessem cara feia um para o outro. Olha, eu vou tomar Santa Ceia, mas eu não gosto de assim não. Ele para lá e eu para cá. O Marquinhos, então, misericórdia. Se eu soubesse que ele vinha aqui hoje, eu nem aparecia na igreja. Esse era o espírito que havia nessa igreja aqui. Eles queriam celebrar o amor, eles queriam se recordar do grande gesto de amor de Deus na pessoa de Cristo, mas eles não se esforçavam para amar uns aos outros. Então aquilo que deveria ser um ajuntamento para melhor, se tornava um ajuntamento para pior. Por quê? Não havia amor sincero entre os irmãos. Queridos, existe algo que Deus quer nos ensinar aqui nessa noite. Nós precisamos ser uma família aqui em Felipe. A gente tem que estar juntinho. É fato que entre nós aqui há diferentes culturas, diferentes personalidades, e estar junto e amar não é aquela coisa grudenta, horrorosa, de beijinho, agarro, misericórdia. Tem gente que nem gosta disso, não é mesmo? Não é isso. Amar é aquele sentimento que eu tenho pelo Luiz, pelo Joninha, pela Natália, de que eu quero que eles estejam tão bem quanto eu e até melhor do que eu. Tudo bem, eu estou aqui, ela está lá, mas eu não quero mal dela. Eu quero que ela esteja bem.
eu quero que ela cresça, eu quero que ela progrida, eu quero que as bênçãos do Senhor estejam sobre a vida dela. Eu não quero puxar o tapete dela, até porque ninguém puxa o tapete de crente, o crente está firmado na rocha, não está em tapete não, glória a Deus. Eu quero que a igreja vá bem, eu não quero que nenhum irmão sofra, eu quero partilhar das bênçãos e das vitórias do meu irmão, aleluia. Então esse é o sentimento que permeia a ceia. Jesus morreu para que todos nós sejamos um na presença dele. Então a vitória do meu irmão é a minha vitória, e o sofrimento do meu irmão é o meu sofrimento também, estamos juntos. Então nós precisamos, meus irmãos, lutar, e essa talvez é a mais dura disciplina da igreja: lutar pela unidade, lutar pelo amor, lutar pelo consenso, lutar não pela unanimidade, porque isso não existe. Já dizem aí fora, o que seria do branco se todos gostassem do azul? A igreja não luta por unanimidade. Aqui há pensamentos diferentes, nós somos seres únicos. Deus não fez robôs aqui, nós temos pensamento, nós temos histórias. Cada um de nós está trilhando uma jornada, e se chegamos onde chegamos porque Jesus Cristo tem nos sustentado. Só que não importa a cultura, não importa o pensamento, não importa a jornada, não importa a dor, não importa o sofrimento, eu e você estamos debaixo da cruz de nosso Salvador Jesus Cristo, e é isso que importa, é isso que importa. Então nós temos que estar juntos para a glória do nome de Jesus. Não participe da ceia se você tem ódio contra o seu irmão. Não participe da ceia se você não suporta ver o seu irmão bem e você na prova. Não participe da ceia se você não tem um sentimento sincero pela bênção de Deus na vida do seu irmão. Não participe da ceia se você carrega no seu coração inveja, carrega no seu coração raiz de amargura. Não. E se talvez você chegou assim dessa maneira, eu tenho uma boa notícia de graça para te dar. Jesus está em nosso meio, e o seu sangue é poderoso para nos purificar. Basta que você rasgue o coração e fale: Senhor, cheguei ferido nessa noite, mas pela palavra eu sairei sarado. Aleluia, glória a Deus, porque eu vou lutar pela unidade da minha igreja. Aleluia. Aleluia. Quantos aqui serão defensores da unidade da igreja? Glorifica o nome de Deus. Aleluia. Um defensor da unidade da igreja não passa uma foto para frente. Um defensor da unidade da igreja não fica torcendo para o irmão cair para ele entrar no lugar dele. Um defensor da unidade da igreja não é um detetive. Deixa eu ver, estou vendo a hora que ele vai errar. Estou vendo, não. Ele está pelo contrário. Eu não vejo a hora dele acertar para glorificar Deus, sou ele. Aleluia. Eu vou orar para ele acertar. Eu vou orar para ele pregar bem. Eu vou orar para ele criar muita gente para Jesus, porque se ele ganha, eu creio também o reino avança. Aleluia. Esse é o sentimento. Mas Deus sabe que pode acontecer dissensão. E qual é o propósito de Deus permitir dissensão no meio do rebanho? É para que o sincero se manifeste. Quando a dissensão surge e as panelas se colocam umas contra as outras, é o momento que a gente vai perceber quem está aqui para servir a Deus e quem está aqui para ter evidência. Que tem gente que só vem aqui para brigar, não é mesmo? Tem gente que só vem aqui se tiver oportunidade. Tem gente que só vem aqui só para aparecer. Tem gente que só aparece aqui para ver se o pessoal vai chamar. Faz isso não. Vem aqui para adorar Jesus. Vem aqui para prestar seu culto. Vem aqui para adorar. Se Deus deixar você sentadinho agora, pula, glorifica a Deus da mesma maneira. Porque por Jesus Cristo que nós estamos reunidos aqui. Aleluia. Esse é o sentimento que move a igreja. A glória é para Ele. O serviço é para Ele. A adoração é para Ele. Nossa vida está nele. Aleluia. E se Ele, por motivos diversos, quiser preservar a gente continua crente do mesmo jeito. A glória do nome de Jesus. Diga para o irmão que está do seu lado: a dissensão surge para que os sinceros apareçam.
É importante. Verso 20: de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Irmãos, a palavra de Paulo é tão dura que aqueles irmãos ceavam. Diferente da gente que participa da ceia uma vez por mês, a igreja primitiva ceava em todo encontro, principalmente nesse encontro que ocorria no domingo pela manhã. Então eles ceavam, mas a atitude deles era tão horrenda que Paulo fala: o que vocês estão fazendo é ceia. Vocês estão comendo, ceando vocês não estão. E ele continua, verso 21: porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Olha, irmãos, que fala terrível. Eu mencionei para os irmãos no começo da pregação que a ceia na igreja primitiva era uma refeição cerimonial. Junto com os elementos que nós tradicionalmente usamos, eles também faziam uma farta refeição. E como que funcionava ali? O que estava acontecendo? Deveria todo mundo comer junto, não é mesmo? Todo mundo tinha que comer, mas lá em Corinto não era assim. Os irmãos comiam rápido, cortava a fila, comia a parte do outro. Então aqueles irmãos que tinham posse, ao invés de eles terem aquele sentimento: não, vou deixar o meu irmãozinho mais pobre comer. Não, meus irmãos, já era um bando de gordo que nem o pastor, mas eles iam lá enchidos, comia. Alguns estudiosos dizem isso, eu não sei, não estava lá. A Bíblia não fala, mas podemos inferir isso do texto, de que os irmãos chegavam a comer e depois colocar o dedo na goela para colocar para fora o que tinham comido para continuar comendo. E daí a gente entende bem o que está dizendo aqui o verso: cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, assim um tem fome e o outro embriaga-se. Então alguém se matava de comer e o coitado irmãozinho que não tinha nada ficava de fora. Irmãos, não é à toa que Paulo repreendeu e reprovou esse ajuntamento. Meus irmãos, isso aqui nós não fazemos mais. Não temos mais esse tipo de refeição cerimonial, não é prática da boa parcela das igrejas protestantes. Mas aqui é um princípio, meus irmãos, muito precioso para nós. Nós precisamos conduzir a nossa vida de tal forma que cada membro do corpo de Cristo receba acolhimento, receba encorajamento, receba amparo. Nós não podemos de forma alguma permitir que alguém fique de fora do grande movimento espiritual que é a igreja do Senhor Jesus. Aqui, alguns queriam estar na frente dos outros, quando na verdade Deus idealizou a igreja como uma comunidade em que todos estão andando no mesmo passo, na mesma direção, no mesmo propósito. Então, às vezes, nós conduzimos a nossa vida de tal forma que nós impedimos que o nosso irmão possa ser útil e ser um instrumento na presença do Senhor. Às vezes, nós conduzimos a nossa vida de tal modo que a gente está cheio, a nossa despesa cheia em casa, e a gente sabe que o irmãozinho nosso está passando necessidade e a gente não move uma palha para ajudá-lo. Deus tem dado tanto para a gente, e quando é para a gente socorrer alguém que está necessitado, a gente faz vista grossa. Então nós precisamos ter no coração esse desejo de partilhar das boas coisas que Deus tem dado para a gente. Quantos aqui têm recebido muito do Senhor? Glorifica o nome dele nessa noite. Partilhe o que Deus tem te dado. Partilhe o pão, partilhe recursos, partilhe o amor, partilhe o abraço, partilhe o encorajamento. Não vamos deixar ninguém entrar aqui dentro e não se sentir acolhido pela igreja. Aleluia. Por certo, algum irmão não ganhou um abraço aqui hoje. Não é? Nessa multidão alguém pode ter ficado sem um abraço. No final do culto, vá até ele e fala: eu quero dar minha porção de amor para você hoje. E vá até ele. Meus irmãos, a igreja tem que ser dessa forma. Todo mundo ajudando todo mundo. Todo mundo encorajando todo mundo, porque é dessa maneira que nós vamos fazer com que a nossa ceia não seja reprovada pelos ensinamentos da palavra do Senhor. Olhe para essa pessoa linda que está do seu lado e diga assim para ela: o que Deus tem me dado, eu partilho com você.
Louvado seja Deus. Aleluia! Partilhar. Aleluia. Partilhar. Partilhar e tirar de mim e dar para você. É desapego. É desapego. Eu não sou o mais importante dessa história, o mais importante é Jesus. Então eu abro mão do que é meu para que você tenha a mesma alegria que eu tenho. E deixando você alegre, eu fico alegre. Fazendo o sorriso aparecer no seu rosto, o sorriso vai aparecer no meu rosto também. Essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Versículo de número 22. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Isso eu não vos louvo. Então Paulo deixou ali uma recomendação tão pesada. Olha, melhor que vocês fiquem em casa então. Vocês estão com fome? Vocês não conseguem esperar um pelo outro? Come em casa, nem vem para a igreja. Irmãos, isso é para a gente, viu? Irmão, você não tem nada para partilhar na comunidade? Não tem um pouquinho de comprometimento? Não tem uma intercessão? Não tem um sorriso? Não tem um abraço? Não tem encorajamento? Não vem então. Não venha. Não venha. Quando a gente se reunir, cada um tem que ter o seguinte sentimento: eu estou indo para lá para ser uma bênção naquele lugar. Eu sou de um tempo, meus irmãos, em que no culto todos os irmãos estavam assim, ó, a Bíblia com o versículo marcado, esperando a oportunidade do pastor. E às vezes no culto de domingo à noite todo mundo falava alguma coisa. Não tinha tanto conjunto antigamente, não é mesmo? Agora que tem, e é bom que tem. E todo irmão falava, todo mundo queria servir. E se o irmão ficava sem falar, você pensa que ia levar para casa, ele pegava o irmão no corredor. Já que o pastor não me chamou, o Espírito Santo sabe o que fez. Então eu vou transmitir esse versículo para alguém. E assim todos eram encorajados. Aleluia. Todos serviam. E a gente tem que ser assim também. Viu? Eu achei lindo, eu coloquei a vela no fogo hoje, você viu? Coisa linda? Tenho certeza que o versículo está marcado na Bíblia dela. Ó. Agora se eu chamasse você? Ai, pastor, eu não tenho nada, sabe? Tem sim. Você tem Jesus. E quem tem Jesus tem tudo. Aleluia. A Bíblia é tão clara. Abra tua boca e eu a encherei. Só tem que ter prontidão. Senhor, pão vazio, mas eu vou. Eu não tenho dado novamente falando, mas o Senhor está na minha vida. Eu vou lá. E eu sei que o Senhor vai me usar, porque eu estou na tua presença. Faça de mim instrumento nas tuas mãos. Você tem algo aí. Deus colocou um tesouro em você. E você vai começar a distribuir essa fortuna espiritual para aqueles que precisam. Para agora. Aleluia. Verso 23. Passando todas as repreensões iniciais, Paulo vai nos recordar acerca da natureza desse encontro. A natureza desse culto. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Aleluia. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Irmãos, é tão interessante que Paulo não estava no momento em que Cristo instituiu a ceia. Ele não estava lá. Ele não era um dos 12. Ele não tomou a ceia com Jesus naquele momento. Mas ele então recebe da parte do próprio Cristo o entendimento, a compreensão da grandiosidade desta cerimônia, que é a ceia do Senhor. Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós.
É tão interessante, irmãos, que a ceia foi instituída na noite em que Jesus foi traído. A ceia aconteceu na noite em que Jesus foi traído por um de seus discípulos. De certa forma, isso evoca em nós o sentimento maior da graça. Porque aqui nessa noite eu estou diante de uma multidão de pessoas que anteriormente eram traidores também. Anteriormente estavam desgarrados como ovelhas sem pastor. Mas o Cristo que, na noite que foi traído, institui a ceia, chama traidores para sentarem na mesa com ele. Chama nós que não merecemos estar aqui para participarmos desse banquete de salvação tão maravilhoso. Você não merece estar aqui, mas Ele te chama para ceiar. Você pode glorificar o nome dEle por isso nessa noite? Isso é a graça. Nós não nos aproximamos dessa mesa por merecimento. Nós não tomamos desse pão, desse cálice por sermos alguma coisa. Não. Nós entramos aqui de cabeça baixa, reflexivos, como aquele publicano que diz: Pai, tem misericórdia de mim, sou pecador. E então nós recebemos o convite do próprio Cristo. Aleluia! Tomai dele todos, bebei dele todos. Sou eu que instituí, é para você. Você carrega o meu nome, você é cristão, a graça te alcançou. Então vem para o banquete que eu vou te alimentar nessa noite. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! O pão, irmãos, o pão desempenhava uma função extraordinária no mundo antigo. Quando eu falo de pão aqui, vocês já pensam em pão francês, né? Quem que não gosta de um pãozinho francês quentinho? Não é? Com aquela manteiga, ai que delícia, ela até derrete. Tem gente que já salivou mesmo. Então falou do pão, a gente pensa nesse pão, mas o pão, aqui no mundo antigo, ele não era como o pão francês. Ele correspondia para nós o que é o arroz, ele era um alimento essencial. Hoje, nas nossas casas, tem arroz, é o alimento essencial. No mundo antigo, era o pão. Então, de certa forma, o que Cristo está querendo fazer na simbologia do pão, é dizendo que ele é o alimento essencial para a nossa vida. Ele é o alimento que vai nos dar sustento. Ele é o alimento que vai saciar a nossa fome. Ele é o alimento que vai nos fazer fortes na presença dEle. Jesus não é Big Mac, não. Jesus é o pão da vida descido do céu. Aleluia! E aquele que se alimenta desse pão não tem fome mais. Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! É um só pão. É um pão só. Porque é um único Salvador. É um pão só, porque é uma única salvação. É um pão só, porque é um único caminho. É um pão só, porque todos vocês se alimentam de um único Salvador. O mais rico come o mesmo pão que o mais pobre. O mais magro come o mesmo pão que o mais gordo. Não há diferença, não há exceção. A graça é universal e pode salvar você. Aleluia! Glória a Deus! E o pão tem que ser partido. O pão não chega para você. O pão chega para você partido. Porque foi necessário que ele sofresse, foi necessário que ele morresse, foi necessário que ele fosse moído, para que nós pudéssemos estar aqui vivo. Aleluia! Oh, aleluia! O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A cura para a alma aqui nessa noite, a cura para o corpo aqui nessa noite, porque o Salvador foi partido e ferido por nós. Você pode glorificar o nome dele. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Foi dado graças por esse pão. Jesus ergueu o pão e deu graça. Eu fico pensando o que passou na cabeça de Jesus naquele momento.
Os discípulos ainda não sabiam. Jesus sabia. O pão era ele. Então ele levanta o pão e dá graça. Ele agradeceu pela própria morte. Ele agradeceu pelo próprio sofrimento. Ele agradeceu pelas gotas de sangue que ele verteu. Ele deu graças por cada chibatada que tomou. E ele então para de pão. Aleluia. Ele queria ver esse sorriso no rosto de vocês. Ele queria ver essa esperança viva na alma de vocês. Então ele é capaz de dar graça pelo sofrimento, de aceitar o Pai. Eis-me aqui. Aleluia. Aleluia. Quantos de nós somos capazes de dar graças no sofrimento? Quantos de nós somos capazes de agradecer a Deus pelas salvações? Quantos de nós somos capazes de agradecer a Deus pelas feridas que carregamos? Mas Jesus fez tudo isso, Ele deu graça, Ele fala de Eu sinto aqui um ministério de consolação tão forte do Espírito Santo. Eu quero que você levante sua mão e feche seus olhos e busque consolação. Porque Ele está consolando corações aqui. O Espírito Santo está te dizendo: eu estou te moendo para te usar mais. Eu estou te moendo para você ser mais útil. Mas eu te encorajo, eu te sustento, eu te ajudo. Glorifico o meu nome no sofrimento. Porque eu farei coisas novas. Aleluia! Glória a Deus! O pão para alimentar tem que ser partido. Duvido que algum de vocês aqui engole um pãozinho francês inteiro. Vocês vão mastigando de pouquinho em pouquinho. Você quer alimentar alguém? Você quer curar o doente? Você quer levantar o caído? Então você tem que deixar o Papai do Céu partir você também. Tomar e comer esse meu corpo. Jesus Cristo associa o pão a si próprio. Veja, o pão que comemos não é o corpo literal de Cristo, mas o simboliza. Essa é uma crença fundamental da igreja cristã. Existem tradições cristãs que acreditam que o pão, no ato da ceia, é o próprio corpo de Jesus. Nós não entendemos dessa forma. Nós entendemos que o pão simboliza o corpo. E sendo símbolo, tem eficácia espiritual. É por isso que a gente se sente fortalecido quando come do pão. A gente sente a nossa fé renovada. Porque esse símbolo se materializa em nós como fortalecimento espiritual. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Isso é meu corpo, que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Por que ceamos? Para recordarmos o que Jesus fez. É muito importante você entender isso. Porque quando a gente participa da ceia, comendo pão e bebendo cálice, sem termos em mente o sacrifício de Jesus e a sua eficácia, nós estamos participando dela de forma indigna. A indignidade em participar da ceia não são os pecados que eu pratiquei no mês, mas é o fato de eu não entender o que esse ato significa. Por isso que está bem frisado aqui: ao comer do pão, fazemos isso em memória de Jesus Cristo. Que eu tenha chegado aqui depois de um mês muito disciplinado, em que errei pouco, mas que eu chegue aqui no mês em que eu errei bastante, não importa. O importante é eu saber o que isso aqui simboliza. Simboliza que Ele morreu por mim. Significa que Ele está me oferecendo um perdão verdadeiro.
Significa que há libertação da culpa se eu me arrepender. Significa que o gesto dele foi real e que ele é poderoso para nos salvar. Quantos aqui têm certeza dessa salvação? Glorifica o nome do Senhor. Então, ao comer do pão, você lembra de Cristo. Se você comer do pão conversando com o seu irmão que está aí do seu lado, você já participou indigno. Se você comeu do pão olhando, aquele irmã tomou, não devia ter tomado. Você participou indigno. Se você bebeu do café, não acredita que aquela jovem participou. Ai, Deus vai pesar a mão. Vai pesar a mão em você. Eu não posso olhar para a cruz pensando no pecado alheio. Eu tenho que olhar para a cruz pensando no meu próprio pecado. Se eu olhar para a cruz e eu lembro do pecado do meu irmão, eu me esqueço que eu próprio sou pecador e preciso de perdão. Aleluia. Deus é poderoso, misericordioso para nos perdoar. Então, quando a gente começa o ato da sermos, a gente não conversa com mais ninguém. A gente vai se concentrar em Jesus. Se recordar que é somente pela sua morte que a gente tem liberdade para estar aqui. E a gente fica naquele temor. Porque o que a gente está fazendo é, de alguma forma, nos recordando de todo o sofrimento que ele sofreu. De cada gota de sangue que ele verteu e que foi por nós. Então é um pecado grosseiro tomar a Santa Ceia julgando o meu irmão. Eu tomar a Santa Ceia me esquecendo que eu próprio sou pecador. Eu participar da ceia sem me recordar da cruz do meu Senhor. Eu participar da ceia ignorando que eu preciso de perdão e que eu estou ceando unicamente pela graça do Senhor Jesus Cristo. Isso é participar da ceia indignamente. Já vi do seu irmão que está aí do seu lado. Não conversa comigo no ato da ceia. Fala para ele. Aleluia. Aleluia. Verso de número 25. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Irmãos, toda aliança é feita com o derramamento do sangue. Toda aliança bíblica foi realizada com derramamento de sangue. Sempre houve sacrifício. Nós vemos quando Abraão sela uma aliança com Deus, a famosa aliança branca, que os estudiosos aqui conhecem. Foi feito ali um sacrifício. A gente se recorda na Bíblia que aquela chama de fogo passou por ele o sacrifício ali, selando. Quando nós chegamos na velha aliança, no antigo pacto, havia ali diversas cerimônias cruentas, em que animais eram sacrificados, para ali preparar o coração do povo para o perfeito e suficiente sacrifício de Jesus Cristo. Quando Jesus fala que naquele cálice estava o Novo Testamento no seu próprio sangue, Jesus Cristo já prepara os seus apóstolos para essa realidade, de que ele precisaria morrer e verter o seu sangue por cada um de nós. É por isso que nenhum de nós teme se aproximar de Deus. Quem pode se aproximar de Deus se não tiver um sacrifício para oferecer? Só podemos chegar diante de Deus tendo um sacrifício. E a igreja tem um sacrifício perfeito. Aleluia! Sempre que eu me aproximo de Deus, eu faço pela morte do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é importante para eu trazer uma importante doutrina para os irmãos. Nós, assembleanos, corremos o risco de esquecer rapidamente de que a única coisa que faz Deus nos aceitar a presença dele é o sangue que Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário. Deus não te aceita porque você é bonitinho. Deus não te aceita porque você canta bem. Deus não te aceita porque você prega bem. Deus não te aceita porque você faz caridade. Nada disso. A única coisa que faz Deus aceitar uma pessoa na presença dele
É o sangue que foi derramado por nossa redenção. Se você abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, verso 19, vale a pena nós lermos esse versículo? Porque esse é o fundamento da religião cristã, da graça de Deus. Não estamos aqui por merecimento algum, e Deus não nos aceita por mérito algum nosso. Deus nos aceita por Cristo e somente por Ele. E de que maneira Deus nos aceita por Cristo? Tendo como base o sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Hebreus capítulo 10, verso 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelas boas obras que vocês praticaram. É isso? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, porque estão guardando os costumes da igreja. É isso? Tendo, pois, ousadia para entrar no santuário, porque vocês passaram o mês inteiro sem cometer pecado algum. É isso que está escrito, irmãos? Tendo, pois, ousadia para entrar no santuário, porque vocês estão com o peso em dia. A nossa fé exclui o mérito. É por isso que um crente salvo, ele nunca se esquece de que ele é um pecador. Eu sou um pecador salvo pela graça. Quando eu começo a pensar que eu sou alguma coisa, não, eu oro e acontece. Não eu prego, Deus faz. Oh, meu irmão, você já perdeu Jesus de vista há muito todo tempo. Aquele que é salvo pela graça é Ele. Se aconteceu alguma coisa, foi Ele. Se eu acertei, a glória dele. Aleluia! O pensamento do crente salvo pela graça é o seguinte: quando eu errar, a culpa é minha. Mas quando eu acertar, a glória é dele. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus por isso? Agora, quando eu errar, foi o Aguinaldo me fez errar. Você já saiu da graça. Quando eu acertar, foi porque eu orei, foi porque eu... Já falhou. Você já entendeu a sua fé. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo é ele é o centro. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? Se Jesus não for o centro, tudo que você fez pode ter até causado alguma emoção. Não tem valor eterno. E o fruto daquilo não vai durar bastante. Agora, quando você entender que é Ele, oh meu irmão, um pequeno gesto, ele ganha valor eterno para a glória de Deus. Então nós entramos no santuário, nos aproximamos de Deus pelo sangue de Jesus. Somente. Somente. Por isso, irmão, o dia que você pecar, você vai pecar. Acontece com todos nós. Quando a gente peca, o diabo faz duas coisas. Primeiro, ele nos envergonha. Você é crente, você não devia ter feito isso. E a gente fica naquele medo de olhar para o céu. Aquele temor. E agora? O que vai ser? Então primeiro ele nos envergonha. Mas depois ele nos enche de orgulho. Esconde porque ninguém pode ficar sabendo. E daí a gente vai acumulando aquela sujeira no coração. Nos esquecendo que Jesus Cristo é um médico. E quando a gente está doente, a gente tem que ir para o consultório do médico para ser tratado. Quando a gente se recorda que a nossa fé ela está baseada no sangue de Jesus Cristo. Quando eu falho, quando eu peco, eu me lembro que não é mérito meu que fez Deus me aceitar. Então eu olho cheio de arrependimento para o Senhor e falo: Senhor, eu errei. Me dá uma chance de acertar de novo. Eu me aproximo do Senhor, não pelas minhas boas obras, eu não tenho, Pai. Mas eu confio no sangue que foi derramado para minha redenção. Então o Espírito Santo, que é o Espírito da graça, me anima, me encoraja a tentar mais uma vez. E aquele homem outrora caído se levanta com mais humildade, com mais ousadia, com mais coragem. Aleluia! Porque ele sabe que tudo vem do Pai das Luzes. Aleluia! Tudo vem de Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Então o cálice nos recorda
que nós temos acesso a Deus unicamente pelo sangue de Jesus, pelo Novo Testamento. Todas as vezes que comedes esse pão e bebedes esse cálice, verso 26, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então eu participo da ceia, me lembrando da morte de Jesus. Por isso, conjuntos, culto de ceia, tragam louvores que lembrem-nos. Importante, tudo nesse culto tem que nos recordar que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por nós. Esse é o propósito do culto. A gente tem que se recordar do que Cristo fez. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O que significa participar indignamente? É você não entender, não discernir o propósito da vida. É você chegar aqui com o coração desapercebido que não ama Jesus. É você comer o pão como se fosse pãozinho. E é gostoso esse pão aqui, o melhor pão de sempre eu já comi. Em todas as igrejas eu já passei. É bom. Só que se eu comer só pensando que é um pão gostoso, eu estou participando de forma indigna. Eu não estou valorizando o Senhor dessa reunião. Participar de forma indigna, eu participar pensando que sou alguma coisa. Eu não reconhecer que eu preciso ser um crente melhor a cada dia. Eu não reconhecer que eu fui perdoado dos meus pecados para me esforçar para nunca mais pecar. Eu participar dessa cerimônia como se ela fosse um culto qualquer. É por isso, meus irmãos, que eu fico assombrado quando no ato da ceia está aquela conversa errada. Não estamos entendendo a santidade na reunião. Culto de ser um culto para a gente entrar, meus irmãos, assim, ó, tremendo. Porque a gente vai, mais uma vez, pela cerimônia, se associar com a morte e com a ressurreição de Jesus Cristo. Que é o Deus Santo, Deus Todo-Poderoso. Então a carne tem que tremer. O culto de ser um misto de alegria, porque eu fui perdoado. Com um misto de temor, eu preciso da graça dele para continuar de pé. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus por isso? Então não conversa para dar ceia, não. Evita. Para você não participar desse momento aqui sem considerar o Senhor Jesus Cristo. Sem se recordar. Se você participar da ceia comentando o que aconteceu na igreja, meu irmão, cuidado, viu? As consequências são duras. A Bíblia diz: nós somos culpados do corpo e do sangue. É como se a gente fosse semelhante àqueles que levaram a Cristo como adulto. Pesado. As consequências na igreja de Corinto foram muito grandes. A gente tem um sentimento, meus irmãos, que participar indignamente é participar em pecado. É o pensamento natural nosso. Mas, irmãos, vai muito além disso. Muito além disso. A simples falta de temor no culto de ceia já é participar de forma indigna. Porque a gente se esquece quem é o Senhor. E não honra a santidade da presença dele. Versículo 28. Olha o convite bíblico. Examine-se, pois, no homem ao seu irmão do lado. É isso que está escrito, irmãos? Examine-se, pois, o homem no ministério da igreja. Examine-se, pois, o homem a quem? Quando eu pego do pão e do cálice, eu estou olhando para mim mesmo. Ah, mas a irmã que está do meu lado tem pecado. Não tem direito de julgar, o juiz é o Senhor. Ah, mas o líder de jovens fez um negócio muito feio. Não tem direito de julgar, o juiz é o Senhor. Ah, meu pastor falou, não devia ter falado. Não tem direito de julgar nem ele, o juiz é o Senhor. Quando eu vou participar da ceia, os meus olhos estão em mim mesmo. Como que eu posso ser um crente melhor? Como que eu posso me consagrar mais? Como eu posso me apropriar mais dos benefícios da salvação? Eu examino a mim mesmo. E então, como do pão e bebo do cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O que significa não discernir o corpo do Senhor? Não reconhecer a presença de Jesus Cristo nos símbolos da ceia.
Não reconhecer o simbolismo do corpo no pão e do sangue no vinho. Isso é não discernir. É participar desse culto como se fosse qualquer outro. É não valorizar a grandiosidade da cerimônia. Vocês são bem temorosos hoje? Graças a Deus. Isso é bom. É bom para a gente pensar. Quantas vezes, irmão, a gente comeu um pãozinho conversando com o irmão do lado? Quantas vezes a gente tomou o cálice pensando no encontro com os amigos depois do culto? E o nosso coração não estava aqui. Participamos de forma íntima. Desonramos aquele que deu a vida por nós. Mas Ele é misericordioso, Ele está aqui para nos perdoar nessa noite. E para nos ensinar a fazer direito, para a glória do nome do Senhor. Por causa disso, verso 30. Há entre vós 3 tipos de pessoas: muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Não celebrar a ceia de maneira digna causa 3 males. Primeiro, fraqueza. O crente fica fraco na fé. Já não sente mais a presença de Deus. Já não tem mais a alegria de salvação. Nada mais importa para ele. Já não canta mais com alegria. Já não lê a Bíblia com alegria. Já não cultua com alegria. Por quê? Esquecendo da morte de Cristo. Negligencia a ceia, a fraqueza vai no coração. Agora participa da ceia, recordando que Jesus fez por você. Com temor, com alegria, com festa na alma. Aquela celebração, eu sou livre, aleluia! Eu era do mundo, agora eu não sou mais, eu sou livre, aleluia! Quando você participa da ceia, você sente aquele ânimo, aquela alegria, e você tem força para caminhar com Deus. Então, quando a gente participa indignamente, a gente fica fraco. Também pode ficar doente. A doença aqui, eu não sei discernir o pensamento de Paulo. O texto não é suficiente para eu saber se era doença física ou doença espiritual. Mas eu me arrisco a acreditar que eram as duas. Porque um crente que participa da ceia sem entender o significado está doente na sua fé. E muitas vezes a doença na fé vai se manifestar com doença no corpo. Vocês sabem, crente quando se abate, quando não aceita a consolação do Espírito Santo, quando não se esforça, tudo quanto é coisa ruim vem na vida dele. Vem a depressão, vem o abatimento, vem a tristeza, e quando você vê, ele está lá fora. Então cuidado, viu? Cuidado. Quando a gente negligencia a ceia, e tudo aquilo que esse culto envolve, a doença pode chegar na nossa vida. E Deus não é ruim de permitir a doença, porque quem sabe doente, a gente se lembra dele. Então a doença vai cumprir propósito. Amém? Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? Glória a Deus. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus corrige quem Ele ama. E a correção vem do jeito que Ele quiser. Eu já fui corrigido por Deus, irmãos, de cada forma terrível. Eu sei o que é cair na mão de Deus. Eu já aprontei muito já. Só Jesus na causa. Eu, quando era moço, uns 2 quilos de ferro, dei trabalho para Jesus. Né? Foi fácil. Mas aí passava por cada moinha pastorinal. Até que eu fui envergonhado, mas dentro da igreja. Deus usou o irmão. Irmãos, eu tinha um esquema para pegar as provas na faculdade 1 semana antes do professor aplicar. O professor me achava no Xerox, eu tinha uma treta com o dono do Xerox, ele passava a prova para mim. Crente, eu estudava a prova que o professor ia aplicar. Um belo dia, meus irmãos, eu era o único universitário de Carlos Lourenço, estava um pastor de São Paulo pregando. E ele parou a pregação. Eu não esqueço esse dia, porque quando Deus disciplina a gente não esquece. Ele parou a pregação, virou para o lado da cruzada e falou: Ei, jovem, aqui dentro você é um santo, veste uma capa de santidade tão linda, mas lá na faculdade Deus sabe o que você está fazendo. Irmãos, aquela ceia de umas 200 pessoas foi assim, cronometrado, todo mundo olhando para mim. Eu pedi.
Às vezes Deus faz isso com a gente. E às vezes não é um irmão que vai falar do púlpito, não. Às vezes é uma decepção da máscara cair. Às vezes é a frustração de você cair em si, que você na verdade não ama Jesus, só que é o que Ele pode fazer por você. A disciplina chega. E isso é bom porque com isso a gente vai aprender. E a gente vai valorizar o que Ele fez por nós e vai estar mais pertinho dele. Todos nós vamos passar por isso, viu? De alguma maneira Deus vai trazer as correções para a gente crescer. E a última coisa que pode acontecer, alguns se dormem. Irmãos, o dormir aqui é a linguagem bíblica da morte. Algumas pessoas estavam sendo tão transigentes em celebrar a ceia, que o juízo de Deus precisou fulminá-las, para que aquele câncer não contaminasse mais crentes na igreja. Irmãos, é leviano julgar. Eu não tenho direito de julgar ninguém. Mas não podemos ignorar que alguns irmãos nossos que Deus recolhe, às vezes Deus recolheu para que não perdesse a salvação e para que não contaminasse a fé de ninguém. Então Deus é gracioso, recolhe para si. Para evitar que um comportamento ruim, uma raiz de amargura, às vezes uma língua que não cabe na boca, venha destruir a fé de mais alguém. Deus vai lá e fulmina. Então pode acontecer também. Então não podemos, irmãos, participar indignamente, porque podemos ficar fracos, podemos adoecer e podemos até dormir. E eu, de verdade, não quero dormir ainda não. Eu ainda quero fazer muito pelo meu Senhor. Se Ele me der essa graça, eu quero fazer muito por Ele ainda. Então vamos participar certinho. Verso 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Deus sempre vai nos repreender, a fim de garantir que a gente não abandone a fé que a gente tem, para que a gente não seja condenado com o mundo. Eu quero que você coloque a mão no seu coração e diga assim: olha, quando o papai me repreende, é para eu não ser condenado com o mundo. Tem crente que não gosta de culto de exortação, não é? Pastor, os irmãos estão tudo sofrendo, o pastor está lá pegando o pé, não é? Ô irmão, se Deus não passa a cabeça, não passa a mão na cabeça de ninguém, eu vou passar? Eu vou ser louco? Eu tenho que ter o sentimento de Deus. Tem dia que Deus vai consolar, que nem consolou no domingo passado aqui, meu Deus do céu. Deus usou o Marquinhos aqui tremendamente. Mas tem dia que Deus vai disciplinar. E se está disciplinando, é porque Ele ama a igreja. Na igreja que Deus ama, a vara do céu desce. Agora, quando Deus já abandonou a igreja, é chave de carro, é vitória, é casa na praia, essa igreja está abandonada por Deus já. Porque quer a terra e não quer o céu. Agora a igreja que quer o céu, vem a varinha de Jeová e vai. E vai, e vai. A gente chega, eu quero ser consolado, e toma no lombo. E volta para casa. Eu tenho que ser um crente melhor. Porque quanto melhor eu estiver, mais pertinho do céu eu vou estar. Aleluia! Então agradeça a Deus quando tem correção. Porque Deus ainda está trabalhando com a gente. Amém? Amém. Verso 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajunteis para comer, esperamos pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for feito convosco. Amém, meus irmãos? Amém. Espero ter esclarecido um pouco da doutrina bíblica com respeito à Santa Ceia. Antes de cear, um crente que entendeu o Evangelho, ele abaixa a cabeça e ele fala: Senhor, eu reconheço não ter dignidade alguma para sentar à mesa, mas como o convite é feito pela graça, eu te peço perdão pelos meus pecados e vou cear com alegria na presença do Senhor. Esse é o sentimento. Se você tem algum pecado flagrante, coisa gravíssima, procure ajuda. Procure ajuda. Irmãos, eu não envergonho ninguém. Não vou expor o seu pecado aqui na frente, de forma alguma. O que a gente trata no gabinete, a igreja não tem que ficar sabendo. Sabem os ministros.
É dever meu como pastor comunicar ao pastor Aguinaldo, presbítero, comunicar ao presbítero Afonso acerca do que acontece na igreja. Eles ficam à parte. Eles ficam, porque eles vão orar. Nós somos o ministério, nós cuidamos de vocês. Agora, o restante da comunidade, ninguém fica sabendo. Porque senão vira uma fofocaiada terrível. Aí fica um falando, assim, viu que falando fez? O que deveria, o pecado do nosso irmão deveria fazer a gente chorar para ajudá-lo. E a gente às vezes vai terminar de afundar ele, fofocando a vida dele. Então a gente trata. Agora, quando o pecado se torna público, aconteceu um incidente, todo mundo já está sabendo. Pecado flagrante, então ele vai ser tratado de forma pública também. Não tem como ser diferente. Então, se alguma coisa tem amarrado sua fé, você tem sentido o Espírito Santo te incomodar porque você quer essa ajuda, procure a gente. A Igreja de Cristo é uma casa de misericórdia, não é um tribunal. Nenhum de vocês aqui vai ser exposto em praça pública, mas você vai ser cuidado com amor, com carinho, com muita oração, porque a gente quer que você melhore e fique sarado. Não pense vocês que a gente aqui não precisa disso. Eu preciso dessa ajuda. Aguinaldo precisa, Afonso precisa. Quando a gente se aperta, a gente vai um com o outro aqui pedindo minha ajuda. Ó, tá difícil, tá estreito. E a gente se encoraja e continua servindo a Jesus Cristo. Então vocês olhem para a gente não como juízes que vão ajudar vocês, mas como amigos que querem encorajá-los a serem crentes cada vez melhores na presença de Jesus Cristo. Então procure ajuda. Procure ajuda. Tem luta que a gente vê sozinho, mas tem luta que a gente precisa do ministério para nos ajudar. Então, se você não tem pecado flagrante, você não cometeu delito contra o seu corpo, nada que tenha essa gravidade, que demande um tratamento específico, você vai no dia da ceia dobrar o seu joelho no começo do culto, pedir perdão, nomeando o pecado. Pai, eu menti para o meu vizinho, eu sei o que aconteceu, eu não contei para ele, então eu sou um mentiroso, me perdoa, não vou mentir mais. Senhor, peguei o cartão de crédito do meu esposo, comprei o sapato, não contei para ele. Então eu traí a confiança dele. E todo mundo nasceu com o sapato no pé, mas não tem problema, me perdoa. Não é você não faz isso, Senhor, graças a Deus. A minha esposa é uma bênção, ela nunca usa o cartão de crédito sem me avisar. O problema é quando ela me avisa, amor, comprei 3. Então, nomeio o pecado. Senhor, eu menti, sou um mentiroso, te peço perdão. Senhor, eu fofoquei, sou um fofoqueiro, te peço perdão. Senhor, eu quase fiquei com aquele menino na escola, fui promíscuo, me perdoa. Então, participa da ceia com o sentimento de não fazer mais. Amém? Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Não quer dizer que eu não possa falhar de novo no mesmo pecado, mas eu vou dar o meu melhor para que isso não aconteça de novo. Amém, meus irmãos? Amém. Essa é a graça. Eu estou em obras, não estou pronto ainda posso errar, mas eu estou caminhando para ser cada vez melhor na presença do Senhor Jesus Cristo. Esse é o sentimento do pensamento. Amém, meus queridos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. A leitura do ato da ceia já foi feita.